gente! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vou contar um pouquinho sobre as matérias que eu tive no primeiro semestre de fisioterapia, mas é mais por mérito de curiosidade mesmo, porque quando eu comecei no curso, eu pesquisei muito sobre a grade curricular e eu percebi que varia muito de faculdade para faculdade, então eu vou contar um pouco da minha experiência nas matérias e qual foi a minha grade no primeiro semestre. Então, vamos lá! Eu anotei aqui todas as matérias que eu tive no primeiro semestre, vou falar o nome delas e explicar só um pouquinho só do que era. Não vou falar muito porque foi muita coisa e se eu ficar falando muito vai ficar enorme o vídeo e ninguém vai assistir porque eu sei que eu falo demais, então vamos lá. Bom, ao todo foram 7 disciplinas, 7 matérias ou 7 cadeiras. Cada lugar fala de um jeito. Aqui fala matéria, aqui onde eu moro fala matéria mesmo. A primeira matéria foi História da Fisioterapia. E como o próprio nome já diz, era História da Fisioterapia. Então era uma aula bem cansativa, era um pouco exausta, porque praticamente a gente só ficava ouvindo histórias. Então, como surgiu o curso, como surgiu a terapia, como surgiu os tratamentos, como surgiu as pesquisas e como surgiu a fisioterapia de um modo geral e como ela passou a ser profissão e tal, que ela é muito nova, coisas assim. Mas acho que todo mundo vai ter uma história aí pra contar. Mas era basicamente isso, era bem chato, era totalmente teórica, as aulas eram um pouquinho cansativo. A segunda matéria era histologia. E a histologia era um pouco mais legal, porque tinha aulas teóricas e aulas práticas. Então, nas teóricas, a gente estudava normalmente com slides, livros e anotações, e a gente via a parte teórica de tudo. E na aula prática era em laboratório, e a gente usava microscópios para a gente ver as lâminas, então tinha várias lâminas, e cada semana era uma lâmina diferente, de acordo com o que foi passado na aula teórica. Então tinha lâmina de músculo, de tecido ósseo, tecido conjuntivo, de pele, de órgãos, então tipo, era tudo umas lâminas bem fininhas e você ia lá e ficava vendo, era bem interessante, era bem legal, eu gostava, então foi isso. A terceira matéria foi anatomia e eu acho que era a matéria mais esperada pra mim. Eu tinha muita expectativa com a anatomia. Era assim a matéria que eu tava, tipo, esperando muito pra começar o curso por causa da matéria. Eu acho que muitos de vocês também ficam assim apaixonados pela anatomia. E é muito legal, sério. Era a matéria que eu mais gostava de estudar, era a matéria mais gostosa de ter aula, porque a aula era teórica, mas era uma teórica diferente, sabe? Não era uma coisa cansativa e exausta. Era uma coisa muito legal e, tipo, empolgante. Não sei se pelo fato de você estar conhecendo algo novo, mas era muito legal as aulas e eu amava anatomia. Também tinha a parte prática e a parte teórica. Também ia no laboratório também para ver as peças. Porém, uma decepção que tenho que compartilhar com vocês. Na minha faculdade não teve cadáveres. Não teve. Era tudo de plástico e, sei lá, plástico e coisas artificiais, sabe? Não era de verdade o negócio ali, entendeu? E eu fiquei um pouco frustrada porque eu queria, ainda quero, ver um cadáver, gente. Não é nada demais assim, porém eu quero realmente ver o corpo e os músculos e os ossos naturalmente, se é que vocês estão me entendendo. Porque é bem chato você ver a peça de plástico, sabe? Porque você sabe que a cor que tá ali não é real, porque é tudo colorido, sabe? Tudo tipo azul, verde, vermelho. E não é daquele jeito, sabe? Você sabe que não é assim. Você quer ver um real, quer sentir na mão assim como é que é de verdade o tecido, sentir a pele, o músculo. E não foi nada disso, era tudo de mentira. Mas eu fiquei um pouco triste porque esperava ver um cadáver. Mas
Isso não só em todas as faculdades, em algumas tem cadáver de verdade, mas normalmente são as faculdades federais e as faculdades que têm hospitais. Como a minha é particular e ela não tem nenhum hospital ou clínica, então não tinha como ter um cadáver. Mas, enfim, mas era basicamente isso. A quarta matéria é fisiologia e a gente estudava as coisas do corpo, então as coisas químicas que acontecem no nosso corpo. Então, basicamente era respiração, sistema cardíaco, sistema urinário, sistema cardiovascular. A gente estudava isso e como é que funcionava e como é que era tudo interligado. Era tipo uma matéria bem interessante também. Era somente aula teórica, não tinha aula prática, mas não era cansativo, era bem legal, era bem animado, as aulas é bem didática, bem divertido. E você estudava a fisiologia do corpo humano, como é que tudo se funciona e tudo tá ligado. A quinta aula era de filosofia, então era basicamente o que a gente via no ensino médio. Então tinha Platão, Aristóteles e um monte de nome aí antigo que eu nem sei mais os nomes que eram, mas basicamente era filosofia e os pensamentos e as coisas da filosofia. Então era isso. Eu também tive português e foi uma matéria que eu eliminei. Eu não fiz português porque eu já tinha feito gestão ambiental, então eu consegui eliminar essa matéria. Mas em português você via os erros ortográficos mais clássicos que acontecem até hoje em dia. Você via também a diferença entre resenha e resumo, coisas assim. Eu não fiz, mas foi isso que foi passado na aula, ou que me contaram. Mas basicamente também é uma revisão do ensino médio, sabe? Pra você escrever direito, acentuação, pontuação e isso daí, nada demais. E a última matéria foi meio ambiente. Eu também eliminei essa matéria, eu eliminei português e meio ambiente, porque fiz outro curso. Mas em meio ambiente a gente via como o meio ambiente, a natureza, ela se relaciona com os seres humanos e como é que nós interferimos nela e como ela se interfere em nossas vidas. E também aprendemos um pouco sobre resíduos, como descartar os resíduos hospitalares e coisas assim, tipo, onde jogar do jeito certo e da maneira correta para não machucar o meio ambiente. Então era isso, mas eu acho que meio ambiente era uma aula um pouco assim chata, bem cansativa, mas eu acho que é necessário você saber a maneira correta de descartar um resíduo hospitalar, que tem vírus, pode ser contaminante, então era, tipo, você tinha que saber. E bom, gente, essas foram as minhas matérias do primeiro semestre de físio. Tô bonitinha hoje. Mas é isso, gente. Me conta aqui embaixo nos comentários quais são as suas matérias que vocês tiveram, qual é o curso que vocês fazem também. E se vocês querem entrar em fisioterapia, é uma área que eu gosto bastante, tô adorando. E era pra mim ter gravado esse vídeo há um tempinho, né? Mas eu gravei. E em breve eu vou gravar também o do segundo semestre, porém eu tenho que saber mais sobre as matérias, né? Então quando acabar o segundo semestre eu volto aqui e eu conto a minha grade do segundo semestre. Então se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like aqui que é muito importante pra mim. E um beijo e até mais.